Glória a Deus, o Senhor está aqui. Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos filhos a cada dia mais. Ore por esse ministério. Esse ministério é um ministério que toda vez que está aqui adorando, nós somos muito tocados pelo Senhor. E eles têm sido muito atacados. Escute isso. Eu preciso falar. Os filhos dessa casa são do Senhor. Os seus filhos e os meus filhos são herança do Senhor. Não me pertence, não te pertence. Então, cuidado com a decisão que você toma concernente ao seu filho. Porque, às vezes, nós tomamos decisões que vão ecoar lá na frente, não agora. Então, enquanto você pode, permita ao seu filho estar na presença do Senhor, o adorando. Não envolva. Irmãos, eu não sei por que eu estou falando isso, até porque eu trabalho muito, não tenho conhecimento das coisas que às vezes acontecem a nível ministerial. Mas eu estou falando porque o Senhor está nos conduzindo. Então, se às vezes nós temos algumas coisas nossas, pessoais, não envolva seus filhos. Eles são presente do Senhor. Eles são do Senhor. Não envolva. Peça a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa continuar conduzindo meu filho na tua casa, na tua presença, te servindo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1. O Senhor, Ele é tremendo, irmãos. Ele é bondoso. Ele é cuidadoso. 2 Timóteo, capítulo 1, mostra o cuidado do Senhor para com um jovem que também era filho. Assim como eu e você somos filhos, todos nós somos filhos. Nós temos uma herança, né? Carregamos uma história e sabemos que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é da parte dEle, do coração dEle. E não podemos ficar turbados. Tantas coisas nos sobrevêm, tantas afrontas nos chegam, mas o Senhor continua sendo Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti e nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Até o versículo 11, para o qual eu fui designado pregador
apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até o versículo 12. Deus, eis aí a leitura da Tua palavra. Toma, Senhor, a minha vida, os Teus filhos, a Tua ungida já orou pela minha vida, e eu te peço, Senhor, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito a comunicar as Tuas verdades para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, em o nome santo de Jesus. Amém. Podei vos assentar, irmãos. Nós, como servos de Deus, temos deixado da parte do Senhor um legado, amém? E o tema para a minha vida e para a sua vida, nós temos aí o tema que foi colocado, né? Sobre a força da mulher, a força de uma mãe, através dos joelhos. E o meu joelho, o seu joelho, eu costumo dizer que o joelho de mãe tem que ser calejado, né? Mãe precisa estar a todo tempo intercedendo. Mãe precisa estar colocando cobertura. Mas uma das coisas que, quando eu estava orando ao Senhor, Espírito de Deus, o que o Senhor quer comunicar conosco? Que somos mães muitas vezes biológicas, outras mães biológicas e espirituais. O que o Senhor quer comunicar conosco? Na noite do dia 21, na abertura desse congresso que estaremos aqui reunidos e reunidas em nome do Senhor. E o Senhor nos deu um tema: descanse. Você tem deixado um legado. Descansar em Deus não é algo fácil, principalmente quando se trata dos últimos dias. Nós sabemos que o Senhor, Ele está às portas. Nós sabemos que os tempos têm se abreviado. E, irmãos, sabemos que a cada dia mais a geração de hoje, na sua maioria, tem buscado os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Mas o Senhor é aquele que vem dizer para mim e para você: descanse, você tem deixado um legado. E a primeira lição desse legado é legado de fé sem fingimento. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo começou a declarar ali que ele dava graças a Deus pela consciência pura que ele tinha, porque sem cessar ele se lembrava de Timóteo nas orações dele dia e noite. Ou seja, aqui, querendo ou não, o apóstolo Paulo era alguém que intercedia por alguém que era filho na fé, como eu e você. Intercedemos por vidas, e por vezes quando estamos orando, que lembramos de alguém, não é porque você lembrou de repente, é porque o Espírito Santo te trouxe à memória para que você pudesse na tua oração estar intercedendo por aquela vida. E diz a palavra do Senhor que aqui o apóstolo Paulo, obrigada meu irmão, aqui o apóstolo Paulo declara que ele estava lembrando nas suas orações dia e noite da vida de Timóteo. E ele coloca aqui: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. E aí ele continua dizendo: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Ou seja, Lóide e Eunice deixaram um legado. Ainda que Timóteo não tivesse mais essas pessoas perto, ele deixou ali um recado através do apóstolo Paulo de que o legado da vida dele era real, porque ele mantinha uma fé sem fingimento. E o legado, irmãos, que nós deixamos é o meu testemunho, o seu testemunho. Aquilo que você tem ensinado da palavra de Deus, por vezes lendo, por vezes orando, por vezes testemunhando no seu dia a dia. O legado que deixamos é o peso de glória que nós temos deixado para os nossos filhos, de uma fé sincera, de uma fé visível, de uma fé constante, de uma fé
palpável. O apóstolo Paulo, quando ele declara aqui, ele começa a declarar que havia ali no testemunho de Timóteo uma herança lá de trás. Porque quando Timóteo é relatado, vem relatado a mesma que estava sobre a sua mãe e sobre a sua avó. Eu já contei o meu testemunho aqui, que a minha avó era sozinha e me levava para a igreja pequenininha sozinha. O legado da minha avó foi deixado para mim, para minha mãe, para minha tia, para o meu tio. Ninguém queria saber de Jesus. Quando a minha avó faleceu, partiu, a minha tia, eu tinha uma das tias minhas que fazia parte de uma outra religião. A minha mãe também não queria saber. E hoje a minha mãe é uma pastora e a minha tia também. E eu estou aqui pela misericórdia também com um chamado da parte do Senhor. Um legado deixado lá atrás. E que eu e você precisamos descansar, irmãos. Porque, por vezes, vem na minha vida e na sua vida frustração. Vem na minha vida e na sua vida, Senhor, eu fiz tudo certinho. Eu ensinei a tua palavra desde o ventre. Eu ensinei quando cresceu, quando era pequeno. Eu ensinei como adolescente. Ensinei testemunhando através de sendo adulto. E hoje a escolha é totalmente diferente. E aí você para e olha, Senhor, onde eu errei? Qual foi a parte que eu não preenchi? O Senhor na noite desse dia tem dito para mim e para você. Você tem legado de fé sem fingimento. Então, descanse. Continue orando. Continue jejuando. Continue servindo a Deus. Continue cumprindo o teu chamado. Continue se alegrando no Senhor. É difícil, mas se alegre no Senhor, porque você tem deixado um legado sem fingimento. A história lá de trás, dos teus antepassados, que talvez você nem saiba, você está aqui por conta de um legado lá de trás, que com certeza alguém um dia intercedeu, um dia alguém orou, um dia alguém pediu, Senhor, tenha misericórdia dele. O que vai ser dele, o que vai ser dela, o que vai ser do futuro dele, do futuro dela quando eu me for. E você está aqui, na casa do Senhor, ouvindo da parte do Senhor. É difícil, irmãos? É. Por vezes você chora sem ninguém ver, você deixa de comer sem ninguém ver, passa a noite sem dormir. Muitas vezes você rola de um lado para o outro, porque o Espírito de Deus te acordou pela madrugada, ora, porque se não orar, vai acontecer algo. Mas essa é a vida de um intercessor. Essa é a vida de alguém que tem um legado para deixar da parte do Senhor. Descanse, você tem deixado um legado. Segunda coisa, legado de quem abre caminhos. Você é aquele que abre caminhos, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Ou seja, houve uma abertura de caminho através da avó e através da mãe. Você tem aberto caminhos? E aí vai uma pergunta para a minha vida e para a sua vida. Qual o caminho que você tem aberto para os teus filhos? Caminho da porta estreita ou o caminho da porta larga? Quais têm sido as facilidades que você tem deixado? Facilidades em prol do reino ou facilidades para as coisas dessa vida? Você é aquele que abre caminhos para a tua geração, para a geração que vai ser aquela que há de conquistar territórios da parte do Senhor. Diz a palavra de Deus que Timóteo era alguém que não tinha uma família totalmente completa na presença do Senhor. Porque a avó era, a mãe era, mas o pai era grego. O pai tinha outros deuses, ou seja, nem sempre, irmãos, a minha casa e a sua casa vai estar do jeito que você gostaria. Mas o Senhor insiste em te dizer, você é aquele que abre caminhos. Caminho para a vida eterna.
caminho de santidade, caminho de busca. Ah, mas hoje eu não tenho filho, mas abra caminhos de santidade para que você venha colher lá na frente quando você formar a tua família, quando você tiver os teus filhos. Peça, Senhor, eu preciso deixar um legado para minha futura família. Eu preciso deixar um legado de santidade, um legado de busca, um legado de transformação, um legado de renúncia. Eu lembro que quando eu, muito jovem, orando a Deus, pedindo ao Senhor, para que o Senhor convertesse a minha casa, para que o Senhor entrasse com providência, quando a minha mãe ainda não era cristã. Eu lembro que eu orando, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha mãe. Eu passava, às vezes, a madrugada orando, pedindo a Deus. Eu ouvia eles murmurando, minha mãe às vezes passava para o banheiro e eu ouvia os cochichos. Teve uma vez que ela ousou e disse, você está ficando maluca? E eu profetizava, um dia você vai estar maluca igual a mim. A minha renúncia e a sua renúncia, o meu papel diante da presença do Senhor faz toda a diferença. A sua vida diante da presença do Senhor faz toda a diferença para aqueles que te veem. Tem pessoas te vendo. Talvez você tenha achado que os seus filhos não estão te vendo. Talvez você tenha achado que seus sobrinhos não estão te vendo, porque talvez você não seja mãe nem pai. Mas você tem alguém e pessoas na família que olham para você como referencial. E qual tem sido o seu referencial? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve se movimentar na minha vida e na tua, dia após dia. E esse movimento, irmãos, muitas vezes vai trazer para você ou você ficar calado quando você gostaria de falar. Sabe quando alguém faz algo que te afronta, que muitas vezes você quer abrir a boca e dizer, ó, não faz isso, porque vai acontecer isso, isso e isso. E talvez até o Espírito Santo já até te revelou o que vai acontecer lá na frente, e você não pode falar. Você tem que guardar para o Senhor e para você, e somente orar. É difícil, irmãos? É difícil. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo de número 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui o apóstolo Paulo está declarando que era necessário que houvesse um despertamento de reavivamento do dom que havia sobre a vida de Timóteo. Muitas vezes há em nós o dom de amor, o dom de santificação, o dom de você estar buscando a cada dia mais, e você precisa, Senhor, reacenda, reaviva esse processo de busca, de santidade na minha vida, porque as circunstâncias que estão ao meu redor estão me fazendo esmorecer. E o apóstolo Paulo admoesta aqui, reaviva o dom que há em ti, com a imposição que houve de mãos. Talvez sobre a tua vida não houve imposição de mãos para que você pudesse exercer o dom, o chamado que Deus te deu. Mas a Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, há imposição de mãos sobre a minha vida e sobre a tua vida, do Todo-Poderoso, que impõe as mãos sobre a minha vida e sobre a tua vida, para dizer, ó, se anima, ó, há um legado, há uma chamada da parte do Senhor sobre a tua vida, então não recue, não desanime, não seja covarde, não volte atrás, não olhe para trás. Muitas vezes, irmãos, as situações vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida para te fazer voltar para trás, como aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ó, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que poder é esse? É o poder da palavra, que já está em vós. A Bíblia diz que Jesus falou sobre isso. Já está em vós, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
gerado. Ou seja, a palavra do Senhor já está na minha vida e já está na sua vida. Ela só precisa ser reacendida pelo poder de Deus. Senhor, que o teu amor seja aumentado sobre a minha vida, porque aqui diz poder, amor e moderação. E aí, irmãos, Senhor, aumenta o meu amor por ti, o meu amor pela tua palavra. O amor lança fora todo medo. Deus, o que vai ser agora? A escolha foi a pior delas. O que vai ser agora? Senhor, me encha do teu amor, porque o teu amor, Senhor, lança fora todo medo. Então, descanse, você tem deixado um legado de fé sem fingimento, legado de quem abre caminhos. Você é aquele que tem sido mais do que vencedor. Eunice, o significado desse nome é vencendo gloriosamente. Lloyd significa mulher forte. É como se Deus dissesse para mim e para você: olha, estou te dando aqui 2 nomes de significado que eu estou dizendo para você. Você é reparador de brechas. Você é aquele que vai vencendo gloriosamente. Você é aquela que vai vencendo gloriosamente na força que vem do Senhor. A força não vem de ti. A força vem do Senhor. Talvez você esteja hoje fraquinho, triste, aborrecido, querendo voltar atrás, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, reaviva o dom que há em ti, porque eu não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação, irmãos, não deixa nada tirar o teu equilíbrio. Não olhe para aquilo que você está vendo, porque talvez aquilo que você está vendo veio para tirar o teu equilíbrio. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não deixe que nada tire o seu equilíbrio. Isaías 54, verso 3 e verso 13, diz assim: porque transbordarás para a esquerda e para a direita, a tua descendência possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Verso 13: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Há uma promessa do Senhor para a minha vida e para a sua. Ainda que os seus olhos não vejam, ainda que tudo que esteja ao redor seja ao contrário, mas há uma palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua. Isaías 58, verso de número 12 diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É Deus dizendo assim: a tua herança, a tua geração é o que vai conquistar os territórios do local onde você é plantado. Ou seja, é Deus dizendo: descanse. Você tem deixado um legado de fé sem fingimento, um legado de quem abre caminhos, um legado de quem arrasta pelo fruto. E aí, irmãos, Timóteo era visto por causa do legado da avó e da mãe, mas ele também frutificou no tempo certo. Os meus filhos e os vossos filhos frutificarão no tempo certo. E aí, irmãos, não sabemos se para que esse fruto venha, tenha que haver uma poda mais densa. E aí, irmãos, suporte a poda. É pedir a Deus: Senhor, me dá estrutura para a poda. Me dá estrutura, porque há um legado de quem arrasta pelo fruto. Ou seja, Timóteo foi arrastado pelo fruto da avó e da mãe. Você tem de ter a certeza daquele que habita em você. Certeza de que você tem frutificado no Senhor amor, paz, longanimidade, benignidade,
mansidão, domínio próprio. Não deixa as circunstâncias tirar o fruto do Espírito da tua vida, não. Tem horas que você tem que fazer cara de paisagem. É difícil? É muito, irmãos. Não é fácil. Para eu estar aqui nessa noite, só Deus sabe a poda que o Senhor tem feito. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: você tem deixado um legado. Então, não se intimide, não desanime, não retroceda. Quando nós começamos a pesquisar um pouquinho sobre legado, irmãos, vem falando de posteridade, de descendência, de semente. E vem do hebraico zera, que vem de semear. Dá uma ideia de continuidade vital, desdobramento de uma promessa ao longo do tempo. É Deus dizendo para mim e para você: a semente que você tem semeado, de identidade, de futuro na vida da sua família, na vida dos seus filhos, há de frutificar no tempo certo, ainda que esteja invisível. Ainda que os seus olhos não consigam ver, é Deus dizendo para mim e para você: há um legado de continuidade. Espere o tempo determinado da frutificação. O Senhor é aquele que está dizendo: você é daquele que deixa legado de quem arrasta pelo fruto. A semente é semeada, a palavra é regada, mas o Espírito é aquele que dá o fruto no tempo certo. Na minha vida e na sua vida. Então vai fazendo, vai obrando, continua caminhando, continua servindo. Continua seguindo. E por último, descanse. Você tem deixado um legado de posição para assumir propósito. Você tem deixado um legado de posição para assumir propósito. Quando nós vamos no verso, vamos voltar lá para Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É Deus dizendo assim: há uma história na eternidade escrita da minha vida e da tua vida, da minha herança e da tua herança. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui Paulo estava declarando: participa comigo dos sofrimentos. Talvez Timóteo não estava tendo a dimensão do que seria esses sofrimentos que ele iria passar, mas o apóstolo Paulo já estava declarando: eu estou preso por algumas circunstâncias, mas estou cumprindo o meu chamado de pregar, de ensinar, de orar. Eu não sei qual o chamado que você tem, eu só sei que todos nós temos o chamado para interceder, para orar sem cessar. E a minha missão e a sua missão até Jesus voltar é continuar orando, é continuar intercedendo, é continuar entendendo que você tem que ser participante dos sofrimentos daquele que tem regado a palavra dia após dia na minha vida e na tua, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele, irmãos, que tem continuado, semeado na minha vida e na sua. Os meus filhos e os teus filhos serão despertados para o chamado divino. Aqui diz a palavra do Senhor, que Paulo, quando ele começa a declarar aqui um despertamento para o chamado
participa, porque há sobre ti, Timóteo, uma santa convocação. Eu profetizo que o Senhor há de colocar amigos como o apóstolo Paulo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os meus filhos, sobre os teus filhos, para chamar sobre a vida deles a santa convocação que foi já declarada desde a eternidade, nos tempos antigos, como diz a palavra, antes do Cristo que veio. Morreu, irmãos, e ressuscitou dentre os mortos. Antes dele, já havia algo escrito. Os teus filhos serão fortalecidos nesse chamado. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo estava ali fortalecendo Timóteo. Verso de número 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Fazendo tudo certinho, orando, jejuando, renunciando, pregando a palavra. Mas ali, irmãos, estava enfrentando cárcere de prisão só pela vida de santidade. Só pela vida de separação. Só pelo cumprimento do chamado. Talvez você não esteja preso em cadeias físicas, mas talvez você esteja preso por algumas circunstâncias que advêm para tentar prender o teu chamado. Mas a palavra é aquela que liberta. A minha vida e a tua vida nessa noite. Você não está preso. Escute isso. A palavra do Senhor não estava presa na vida do apóstolo Paulo. Ele continuou escrevendo cartas animadoras, revivificadoras de chamado, de legado para a vida daqueles que o ouviam. Serão fortalecidos nesses chamados, meus filhos e os teus. Serão participantes das aflições do Evangelho e não apenas espectadores. Visualizarão de frente todas as missões pelas quais o Senhor declarou sobre a vida deles. Serão cumpridores de propósito, pois já estava escrito, determinado desde a fundação, irmãos. E diz aí para nós encerrarmos, no verso de número 12, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Escute, se existe algo que pessoas que você ama, ora e intercede, tem vindo sobre a tua vida como afronta, para te envergonhar, para envergonhar o nome do Senhor sobre a tua vida. Há uma palavra nessa noite: não se envergonhe dos seus sofrimentos, porque há um peso de glória sobre a tua vida. Se coloque de pé. Há um peso de glória sobre a minha vida e sobre a vida sua. Vida de renúncia, vida de santidade, vida de busca para com o Senhor. Se você tem buscado, se você tem orado, se você tem intercedido, continue, meu irmão. Não desista. Talvez não seja os filhos, talvez sejam sobrinhos, ou talvez o filho seja você mesmo. Pastora, hoje eu estou como o próprio filho, precisando do descanso do Senhor, através da palavra dele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você quiser chegar ao altar, você pode chegar. Se você quiser ficar no seu banco, você pode ficar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, que venha refrigério nessa noite sobre a sua vida. Que você descanse no Senhor. Que você tenha paz. Se você chegou aqui atribulado, agoniado, angustiado por conta das situações e circunstâncias que você tem vivido e visto, não se atribule não. O Senhor tem o tempo determinado dele. Continue orando,
Continue jejuando. Continue renunciando. Continue exercendo a santa convocação pela qual você foi chamado. Você foi chamado pelo Senhor. Talvez você pense, mas eu não faço muita coisa na igreja, não importa. Se você é um intercessor, saiba que você faz muito. Eu costumo dizer, irmãos, que um dos maiores ministérios é o ministério dos bastidores, é o ministério da intercessão. Muitos homens e mulheres de Deus, famílias pastorais só estão de pé devido ao ministério de intercessão. Você tem um grande valor para Deus. E saiba que você continuando cuidando das coisas do Senhor, Ele continua cuidando das suas coisas. Ainda que você tenha ouvido do inimigo da tua alma, tá rindo talvez e dizendo, lá, o filho dele, lá a filha dela, lá os filhos como é que estão, olha como é que estão agora, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, descanse, você tem deixado um legado. Se você tem se separado, o Senhor tem dito isso para você. Agora, se você tem aberto portas de caminhos que não condizem com a vontade do Senhor, Ele está me chamando, se separe. Porque a porta que conduz para o céu, o caminho é estreito, não é largo não. Não coloque facilidades demais sobre aqueles pelos quais que você ama. Porque o Senhor corrige aquele que ama. E se tem porta aberta demais, facilidade demais, porta larga demais, vigia, porque talvez o caminho é de treva do inferno, não é do céu. Mas há poder no sangue de Jesus, na minha vida e na tua nessa noite. Não adianta a gente ser religioso, irmãos. Não é tempo mais de religiosidade, é tempo de separação. Título não leva para o céu. É fruto do Espírito. A Bíblia diz que Jesus naquele dia vai dizer para muitos, que muitos vão dizer, preguei, profetizei, dancei no mistério, falei em línguas, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Isso é viver de dom, de patente. Não podemos viver de dom e de patente, de títulos, irmãos. Temos que viver do fruto, pedindo, Espírito de Deus, tem misericórdia de mim. Me ajude a ser mais santo. Aquele que é santo continua se santificando, se purificando. Aquele que é impuro continua sendo impuro. Mas saiba que nós daremos conta, irmãos. Existem livros no céu. Existem livros no céu. Deus não aceita mistura. Ele não aceita mistura. Tem gente aqui metendo mão nas coisas do Senhor e metendo mão nas coisas do mundo. Ele não aceita mistura. Tu decide o que tu quer hoje. Se tu quer o céu, se tu quer o inferno. Jesus está dizendo para essa igreja hoje: decide o que você quer. Tem pessoas que estão brincando aqui, mas o Espírito de Deus é aquele que passeia no meio da igreja. O Espírito está clamando para que haja santidade. Santidade, santidade, santidade. É o lema dessa denominação. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Para de profanar o templo. Não profane o templo, não. Não é parede. É isso aqui, Você é templo do Espírito Santo. Para de profanar. Para de profanar. Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões do Senhor. Não fomos chamados para isso, irmãos. Se santifique, porque Ele está às portas.